Mediunidade da Princesa Católica, o Diário da Princesa. Um tanto na brincadeira e muito mais a sério, escrevi, certa vez, que o fenômeno mediúnico acontece até nos centros espíritas. Quis dizer com isto que não é só entre nós, espíritas convictos e praticantes, que há pessoas dotadas de faculdades mediúnicas e que as tenham em operação ou inativa, mas em potencial. Manifestações mediúnicas ocorrem com toda a gente, a qualquer tempo e por toda parte, na rua, em casa, no trabalho, na igreja, na condução, no campo, na cidade, entre os ricos, no meio dos pobres, com mulheres, crianças, jovens e velhos. Como se pode ver na Bíblia e em outros livros considerados sagrados pelas diversas denominações religiosas, fatos mediúnicos acontecem desde remotas eras, ao tempo esquecido em que algum antepassado nosso entreviu, na caverna, o vulto do primeiro fantasma. Tanto sabiam disso os povos primitivos que desenvolveram seus cultos, danças e rituais em torno de uma inequívoca realidade espiritual, que talvez não entendessem em todas as suas implicações, mas que respeitavam e aceitavam sem discussões estéreis. O Espiritismo não inventou, pois, a mediunidade, nem a reencarnação, ou a comunicabilidade com os chamados mortos, apenas observou adequadamente os fenômenos que compõem a realidade espiritual, propôs termos novos para caracterizar melhor alguns de seus aspectos e deduziu dos fatos uma estrutura doutrinária, recorrendo ao ensinamento dos instrutores colocados à disposição do professor rival, Allan Kardec. Acontece que todo este precioso acervo de conhecimentos tem permanecido numa espécie de circuito fechado no âmbito da doutrina e do movimento espíritas. Não porque assim o desejemos, ou porque estejamos sonegando tais informações para o nosso uso egoísta e ciumento, mas porque são poucos os que se interessam em estudá-las mais detidamente e pôr em prática o aprendizado correspondente que poderia ajudar tanta gente a entender melhor certos mecanismos da vida. Vejo a questão da seguinte maneira: reencarnação, mediunidade, sobrevivência do ser, comunicabilidade entre vivos e mortos são ou não verdades? São ou não realidades? Se não são, então vamos deixar tudo isso de lado. E como escreveu Paulo, comamos e bebemos, pois daqui a pouco estaremos todos mortos e acabados. Afinal de contas, não é só o espírita que sobrevive à morte corporal. Reencarna-se, produz ou testemunha fenômenos de natureza mediúnica. Estamos, portanto, lidando com aspectos vitais da realidade que a todos interessam, sejam quais forem suas crenças ou descrenças. Estamos lidando com fenômenos naturais, tão naturais como a chuva, o sol, as estações do ano e o crescimento das plantas, o movimento dos astros. E como fenômenos naturais, regidos por leis naturais, esses aspectos da vida deveriam ser ensinados nos lares, nas escolas, nas instituições culturais e religiosas. Deveriam constar de livros, estudos, papéis, conferências e aulas, para que não houvesse tamanho despreparo das pessoas no tratamento do que ocorre nessa área tão importante quanto desconhecida do psiquismo humano. E desconhecida porque ignorada, e ignorada deliberadamente. É uma lástima. Essas reflexões emergiram mais uma vez na minha mente em 1993, e vou explicar como e por quê. Andávamos, minha mulher e eu, em busca de alguns cartões postais, quando alguém nos indicou
a papelaria que funciona ao lado da igreja matriz de São Lourenço, no sul de Minas. Lá fomos e, de fato, ela encontrou os cartões que procurava. Quanto a mim, sempre atraído como limalha de ferro pelo campo magnético que parece cercar os livros, comecei a percorrer alguns títulos numa estante. Lá estava aquele curioso livrinho intitulado Minhas Conversas com as Pobres Almas, Gráfica Editora São Lourenço Limitada, sem data. Trata-se do diário da princesa Eugenie von der Leyen, traduzido do frei columbano Gilberto OFM, que esclarece ter feito uma adaptação de trechos do texto original alemão. Na sua breve introdução, o autor informa que Eugenie nasceu em 15 de maio de 1867 em Munique, na Baviera, e morreu em 9 de janeiro de 1929. De certa forma, a trajetória de Adolf Hitler cruzou-se ou emparelhou-se com a dos von der Leyen. Em 1924, o futuro ditador esteve preso na fortaleza de Landsberg, a 10 quilômetros de distância do castelo da família em Waal, e não muito distante do outro castelo, o de Unterdießen. Mais tarde, nos anos de glória e poder, Hitler costumava repousar em Berchtesgaden, também nas vizinhanças dos dois castelos. Sabedor da existência do diário, teria proibido sua publicação. Informa ainda o tradutor que o Papa Pio XII era amigo íntimo da família e os recebia sempre em audiência particular. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que a princesa Ludovica entregou pessoalmente ao Papa os originais do diário de sua falecida sobrinha Eugenie. Frei Gilberto acrescenta que somente traduziu e adaptou ao português e ao nosso ambiente os trechos que mais o impressionaram. Sem os originais para confronto, ficamos sem saber que adaptações terá ele feito, mas que ele explica que o magistério da Igreja ensina claramente a existência do purgatório e admite necessidade de uma purificação depois da morte, se a alma tiver algum resíduo de pecado, por mínimo que seja, alguns castigos a expiar por pecados cometidos. Para encurtar a história, é preciso dizer logo que a princesa Eugenie von der Leyen era dotada de exuberantes faculdades mediúnicas e mantinha intenso e exaustivo intercâmbio com numerosas pessoas desencarnadas, ou seja, com as pobres almas sofredoras do purgatório, segundo o modo de ver de seus orientadores espirituais. Como pode imaginar, o ouvinte ou leitor familiarizado com as práticas mediúnicas, se a mediunidade já não é nada fácil de ser exercida em ambiente no qual ela é estudada e praticada adequadamente, imagine-se a dificuldade de exercê-la em contexto religioso que, além de desconhecer suas complexidades e sutilezas, ainda está preso a uma estrutura dogmática de pensamento e ação. Provavelmente para tranquilizar seus leitores, Frei Gilberto esclarece que o diário de Eugênia não contém nada em desacordo com o ensino da Igreja e dos ensinamentos dos santos que se tem pronunciado sobre a matéria. Não é bem isso, como ainda veremos, mas o tradutor não vê riscos para a fé na divulgação do dramático texto da princesa. Antes, pelo contrário, os diálogos dela com os desencarnados, com as almas, podem até representar o chamamento para uma reavaliação do problema, ao relembrar verdades importantes que não estavam recebendo dos teólogos e até do magistério da Igreja a devida consideração. Uma dessas importantes verdades, no entender do tradutor, é precisamente a do purgatório, que parece andar um tanto desprestigiado ultimamente. Para maior tranquilidade de alguma leitora ou leitor preocupado, Frei Gilberto acrescenta que o Diário da Princesa foi escrito por ordem do confessor e do diretor espiritual dela, Sebastian Wieser, bem como meticulosamente estudado e aprovado pelo Dr. Anton Seitz, professor da Universidade de Munique, além de comentado pelo vigário Dr. Peter Hering. Tudo, portanto, dentro dos mais seguros e confiáveis parâmetros doutrinários. Seja como for, Minhas Conversas com as Pobres Almas constitui dramático depoimento de uma nobre senhora que exerce suas notáveis faculdades praticamente por intuição e boa vontade,
sem nenhuma orientação específica de alguém familiarizado com a problemática da mediunidade, sequer com a realidade espiritual.